palavras, meu Pai, que vidas venham a se render, que vida, meu Pai, venha a ser liberta, que vida venha a ser curada, mudada naquele lugar, meu Pai. Guarda a cada um de nós, acampa teus anjos, meu Pai, ao redor da direita e da esquerda, na frente e de trás, e conduz, meu Pai, a nossa ida e a nossa volta em paz e segurança. Vou te agradecer, em nome de Deus que é Pai, Deus que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Boa noite, minha gente. Chegamos aqui agora na cidade de Coronel Ezequiel. É um pouco meio escuro, né? Que é o casa do pastor. A casa aqui onde nós vamos fazer o culto. Trouxe minha caixinha, né? Fazer aí um som. Eu creio que Deus ele vai operar aqui nesse lugar poderosamente. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Ele me repreende, também me compreende. Eu sou um filho querido. A bênção vem de lá, é Ele quem me dá. Eu fico agradecido. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada de todo mal. Amém. Glória a Deus. Jesus deu uma ordem a esta mulher para ela ser curada de um mal que causava a ela, tirava o sossego dela, fazia com que ela perdesse até noite de sono. Eram noites de sonos e noites e mais noites, dias, semanas e meses e anos. Foi aproximadamente 12 anos, né? Foi 12 anos que esta mulher, ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Alguns historiadores chegou a comentar que era um câncer no seu útero. Se é, eu não sei. A Bíblia não está bem clara, né? Dentro desta história, desta temática bíblica, uma palavra até um pouco meio problemático, e problemática fica difícil de todo mundo entender, né? Porque se fosse tão fácil, todo mundo entenderia e também não existiria médico, né? E naquilo que nós não sabemos, aí entra a medicina, entra alguém entendido no assunto, né? Cada um nas suas especialidades, né? Mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus sentiu de uma íntima compaixão por esta mulher e o curou, né? Curou ela este mal. Mas para que ele tivesse lançado esta palavra antes, ela fez algo que muita gente não faz hoje. E por muita gente hoje não fazer, muitos não recebem milagre, porque muitos hoje perderam a sua fé na caminhada, né? Mas Jesus, ele sentiu que dele saiu virtude, pois alguém por trás dele o tocou. Quando ela cai, alguém empurrou ali, e ela aproveitou a oportunidade e tocou na hora do vestido de Jesus. E a palavra de Deus fala que saiu de Jesus virtude. Jesus sentiu, Jesus viu quem era, né? Jesus, ele sabia quem tocou nele, mas Jesus
aquela mulher, ela conhecia um pouco ali sobre a história mosaica, né, a história judaica, onde a mulher ali, ela não poderia conversar com homens em lugares fechados nem em lugares abertos, a não ser que fosse o seu esposo, né? Existiam leis, existiam regras, existiam mandamentos naquele tempo. Mas só que a mulher, ela, para receber a sua vitória, ela enfrentou a multidão. Ela fez algo, né? Ela quebrou o protocolo, né? Ela fez algo que muita gente hoje não faz. Ela deve ter enfrentado chuva, não sei se nesse dia, quando Jesus estava passando, se estava chovendo, fazendo sol, também não está escrito na Bíblia, né? Como estava o tempo, né? Mas só diz que era uma grande multidão, seguia Jesus, e Jesus estava aí na casa de Zário, né? Era um príncipe da sinagoga, era alguém importante, que foi a ele pedir para que ele fosse em sua casa, para que ele fosse curar a sua filha que estava maribundo. Traduzindo para os dias de hoje, estava doente, estava enferma, né? E ele não ia por aquele caminho, não estava marcado na agenda de Jesus para ele passar por aquele caminho direto à casa de Jário. Só que Jesus, ele foi, porque ali naquela época, as pessoas por onde andavam, onde andava Jesus, aquela multidão se agrupava, e uma boa parte daquela multidão ia atrás de Jesus, atrás apenas do milagre. Não era atrás do dono do milagre, era atrás só apenas do milagre. Não queria saber do dono. Eu já fiz esses parentes para abrir um para dizer para vocês que enquanto você tiver algo de bom para dar, não vai faltar alguém para estar do teu lado. Você só sabe quem ele ama de verdade quando você estiver no vale, quando você estiver passando pela sombra do vale da morte, quando você estiver no deserto, alguém vai estar ali para lhe socorrer. Não se preocupe, que você não vai estar só, principalmente você que tem promessa. A promessa de Deus não morre não, que morre é a fé. A fé, ela move montanha. Se você vir o que aconteceu, louvado seja Deus, glória a Deus. Jesus, quando ele sente ser tocado, ele dá a oportunidade àquela mulher a falar em público, porque não podia falar. E se alguém visse que ela estava leprosa ali, o pré deixava e matava ela ali na hora. Só que ela coloca uma capa, né? E entra no meio da multidão. Interessante, irmão, que a multidão ajuda ela a chegar nos pés de Jesus. Não importa o tamanho da multidão, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da peleja, não importa o tamanho da sua enfermidade, não importa o tamanho da sua fé. O que importa é que vai ter sempre alguém que vai lhe ajudar. E aqueles que atrapalham, irmão, e no nosso entendimento, talvez a gente acha que está atrapalhando, mas não está não, está ajudando. Porque a multidão empurrava ela caía. A Bíblia fala que ela caía, ela levantava. E ela continuava andando fraquinha, ela estava anêmica, só o couro e o osso, estava pálida, ela estava pesando aproximadamente 34 quilos. Essa mulher era rica, essa mulher gastou tudo que ela tinha médico particular, só que quando o médico viu que ela não tinha mais nada para poder pagar ele, aí o que ele fez? O abandonou. O médico só queria o dinheiro dela e não deu a cura a ela. Só que chegou nesse dia que ela soube que Jesus estava indo à casa de Jário. Interessante, irmão, que na hora que ela sabe, a fé que estava lá no finalzinho do túnel se despertou, acendeu dentro dela, e ela se levanta, toma banho, né, e põe aquela roupa que fazia 12 anos que estava guardada lá no baú. Coloca aquela roupa, se arruma, coloca uma capa e enfrenta a multidão. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você quer sua vitória, enfrente os problemas do dia a dia. Enfrenta, seja forte. Lá no livro de
A sabedoria de Deus, né? Provérbios 24, 10, né? Salomão disse assim, ó: aquele que te mostrarem frouxo na hora da angústia, a sua fé será pequena. O Salmo 34, verso de número 19, diz que todas as coisas, né? Diz que o salmista, ele fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. João 16, 33, no mundo tereis aflições. Aquela mulher, ela teve muitas aflições, mas ela não perdeu a fé. E ela usou a fé, ela criou força. A força vem de Deus, irmão. A Bíblia fala no livro de Neemias, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. É a força de Deus que faz nós não desistir. É a força de Deus que faz nós caminhar. É a força de Deus que faz nós perseverar. É através da força, é a alegria do Espírito Santo de Deus que vai você receber a sua vitória, meu irmão e minha irmã. É a força de Deus, os pensamentos de Deus é que vai fortalecer a tua fé. A fé dessa mulher foi fortalecida quando ela ouviu que alguém foi lá falar. Com certeza deve ter sido uma religiosa, né? Ou se não uma crente. Com certeza alguém que conhecia a palavra, né? Chegou, olha, o rabino, o Jesus de Nazaré, ela está passando, ele vai estar passando daqui a pouco, ele vai estar indo lá para a casa de Jário. E diz a Bíblia, irmão, é só você ler do 24 até o 34, porque não tem como explicar versículo por versículo, né? Mas toda a história dessa mulher está em Marcos 5, da partir do 24 ao 34. Está lá em Mateus também, está lá em Lucas também, né? Então a história dessa mulher, ela fez história. Amém, irmão? 3 escritores, precisou de 3 escritores para escrever a história dela. Eu profetizo na autoridade, como de Jesus, e por esta palavra, irmão, que a sua história, minha irmã, viu? A sua história, a história dessa família, vai precisar de escritor, viu? Não é só de um, não. Vai precisar de vários escritores para escrever a história dessa família aqui, em nome de Jesus. Isso aqui é revelação, irmão. Isso aqui é para quem crê, amém? Veio pelo impulso, caiu no céu quentinho, amém? A revelação, meu irmão, de Deus. Vai ter pessoas que vai fazer a história, vai contar. Fulano de tal canta a família o quê? Família Souza, né? A família Souza fez isso, andou assim, praticou isso, fez isso, etc, etc, etc. Vai precisar de muitos escritores para escrever a história da família Souza aqui nesse lugar. Aleluia! Precisou aqui, irmão, eu estou da Bíblia, eu estou dentro do contexto. Precisou de 3 escritores para escrever a história dessa mulher. Concluindo agora, fechando com chave de ouro, dando nó para o inimigo não desatar. Eu quero dizer 3 coisas agora, que é para dar um nó mesmo, viu? Primeiro, esta mulher, ela tomou uma atitude, ela se levantou do lugar que estava, né? Ela estava no comodismo, né? Tem muita gente que não quer receber a vitória. Eu vi essa semana, eu tive que sair do comodismo, doente, vomitando, com dor no corpo, eu tive que ir na UPA para poder receber vitamina na veia, para poder hoje estar vivo e estar aqui pregando a palavra de Deus. Amém? Tem momento que Deus, ele permite arrochar um pouquinho a gente, arrochar os parafusos, que é para a gente, meu irmão, se acordar, se despertar. Você já viu uma pessoa quando cai em coma, o médico, ele pega aqueles ferros, né, e dá choque, né, coloca no peito, né, o corpo vai, né, para ver, tentar trazer a vida daquela pessoa de volta. Mesmo assim, a palavra ela tem que ser uma palavra que dê choque, que mexa, que entra no coração, que transforma, que dê força para a gente entender, irmão, que sem Deus nós não somos nada. Jesus falou isso: sem mim nada podeis fazer. Mas aquela mulher, ela tomou uma posição, ela se levanta, ela se veste, né? Toma banho, se veste, coloca a capa,
anda no meio da multidão e a Bíblia fala que a multidão empurra, ela cai, ela se levanta. A multidão empurra, ela cai, ela se levanta. A multidão empurra, ela cai e ela se levanta. A multidão empurra, ela cai e ela se levanta. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que você vai entender, irmão? Você pode cair 7 vezes, mas todas as 7, Deus o levantará em nome de Jesus. Isso aqui é revelação, irmão. Isso aqui é revelação. Ela caía, se levantava, a multidão empurrava, ela caía e ela se levantava. Ela não desistiu, ela foi até o fim. Quando ela caiu na última queda e foi empurrada por alguém que estava empurrando, estava trazendo ela para Jesus. Não importa os empurrão da vida, meu irmão. Não importa os empurrão da vida, minha irmã. Deixa alguém te empurrar, deixa alguém jogar você dentro da cisterna, como aconteceu com José. Os irmãos pegou José e jogou dentro da cisterna. Mas José estava lá, olhou para o céu, viu as estrelas e invocou o Deus do pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Invoca o nome do seu Deus. Ele vai te ouvir. Ele na hora certa, não no seu tempo. No tempo de Deus, Deus vai trazer a sua vitória. Ele vai abrir aquela porta que está fechada para você. Aquela mulher, ela cai nos pés de Jesus e fala ali que ela se levanta e Jesus fala com ela, irmão. Mas antes de falar, teve ali um atrevido, porque sempre vai ter alguém atrevido, irmão, para tentar roubar a tua bênção e para tentar achar que você, não precisa receber a bênção. Foi Pedro. Pedro, ele chega, fala: Jesus, você fala que alguém tocou, todo mundo está lhe tocando, todo mundo está lhe beijando, todo mundo está lhe abraçando, e você está dizendo que alguém me tocou. Para, mano. Penso eu. Não está escrito na Bíblia, mas pensou que Jesus deve ter dado um carão em Pedro, em alguma tradução mais atualizada, provavelmente, carão, Pedro, alguém me tocou, foi diferente o toque. Significa o quê, irmão? Que nem todo mundo, toca em Jesus, está com Jesus, caminha com Jesus, vê os milagres que Jesus faz, mas não recebe milagre porque é incrédulo. Pedro, ele era incrédulo, mas Pedro tentou atrapalhar, mas Jesus disse: eu quero que alguém que me tocou, que de mim saiu virtude, fale agora ou se cale para sempre. A mulher disse: Senhor, perdoa-me, fui eu que te toquei. E ali ela falou a situação, e aí ele vai e abençoa ela, E aí o fecha agora com chave de ouro para dizer essa palavra aí que está escrito no versículo 34, que ele vai e diz assim: vá, mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Em outra versão, ele disse assim: vai em paz, a tua fé te curou. Amém? A tua fé te salvou. Nessa noite, você que ouviu a palavra de Deus nessa noite, se você está entendendo, irmão, essa palavra, vai em paz, fica na comunhão de Deus, fica na comunhão, fica em paz. O Deus de paz, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está lhe contemplando. O Deus de Israel está aí vendo, e ele vai lhe dar a sua vitória, em nome de Jesus. Vá em paz, meu irmão, vai em paz em nome de Jesus. Aleluia! Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, Apenas um toque. Vem me abraçar, vem me abraçar, vem me envolver com todo seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me abraçar, vem me envolver com todo seu amor. Boa noite, povo de Deus, graças a Deus. Fizemos um culto aqui abençoado em Coronel Ezequiel. Estamos daqui a pouco indo embora para casa. Trouxe uma palavra poderosa. Amém. Está ali o carro do pastor. Daqui a pouco a gente vai estar voltando, descendo para Currais Novos, Aí, comida franca aí, um cuscuzinho temperado.
bênção, né? Deus é fiel. Tá gostoso o cuscuz aí, tá, meu irmão? Amém. Louvado seja Deus. Vou já pegar. Deus abençoe a todos.